Boa noite, irmãos. A graça e a paz, tudo bem? Espero que você esteja bem, onde quer que você esteja. E é alegria, motivo de muita alegria nós estarmos mais uma vez juntos nesta noite de quarta-feira, tempo que nós separamos para as nossas células. Eu espero que você esteja bem de saúde, não tenha sido acometido por coronavírus nem nada disso. E é uma alegria que você esteja comigo, com a gente, nesse período de 40 minutos, uma hora que nós queremos passar juntos para louvar o Senhor, para agradecer o seu nome. E nós agradecemos a Deus pela oportunidade, ou pelas oportunidades que Ele nos dá de louvar o seu nome, de estar na sua presença de forma especial, para ouvir a sua palavra, para ouvir o seu Santo Espírito conversando conosco. E a gente quer fazer isso hoje e também louvá-lo com a nossa expressão de oração, com cânticos. E eu quero que você fique comigo, peço que você fique comigo até o final. Desliga aí o que puder desligar de TV, alguma coisa assim. Não tire simplesmente um momento para ficar ouvindo, fazendo outras atividades. Eu sei que é difícil, mas tire um tempinho para prestar atenção. Nós queremos louvar a Deus, orar agradecendo por tudo que Ele tem feito a todos nós e também orar pelos pedidos de oração. Vamos orar. Vamos orar agradecendo por essa noite, pela tua vida, pela minha vida, por tudo que Deus tem feito por nós. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos permite estar vivos e pelas Tuas maravilhosas bênçãos que têm sido já derramadas sobre todos nós. Obrigado, Pai, porque a gente depende de Ti para todas as coisas e nós percebemos que o Senhor não nos deixa na mão. Nós estamos ainda passando por uma pandemia, ainda que aparentemente esteja diminuindo o número de casos, mas ainda estamos numa pandemia e percebemos que se não for a Tua mão sobre todos nós, se não for o Teu cuidado, a Tua proteção sobre a nossa vida, nós sequer estaremos aqui. Pai, nós Te glorificamos por esse dia especial que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar na Tua presença. Te agradecemos porque é pela Tua misericórdia que estamos vivos e pedimos que o Senhor receba o nosso louvor e a nossa adoração. Fala conosco também através do estudo, do pequeno estudo que vamos ter, e que o Senhor possa, Pai Santo, de alguma forma ser glorificado em tudo isso. Te peço que abençoe os meus irmãos que estão perto, que estão longe, que estão acompanhando essa live de todos os lugares. Se eu posso entrar na vida deles de forma especial, trazendo aquilo que eles necessitam, aquilo que eles precisam. E nós oramos, Pai Santo, de forma especial também por aquelas pessoas que perderam entes queridos nessa semana passada e nessa semana, pela família Waldorf, que perdeu o seu ente querido, o chefe da família, o irmão Herbert. E também essa semana, hoje, ficamos sabendo do falecimento do pai da Marinalva, Pai Santo. Que o Senhor possa consolar a família, possa consolar os filhos, os netos, o Djalma, as filhas, o filho. Enfim, Pai, possa entrar com providência na vida desses irmãos, para que possam passar por esse momento triste, sendo cuidados por Ti. Nós oramos também pela família Rojas, pelo Tito, pela Tânia, pelo Axel, pela sua esposa, por toda aquela família, Pai Santo, que perdeu de forma tão trágica o seu ente querido e ainda passam por dificuldades, todas as demandas que são necessárias com relação à questão legal, à herança, aos trabalhos ali na Cunha. Se eu possa abençoá-los e ajudá-los e nos abençoar também, nos ajudar e nos usar para abençoar essa família. Em nome de Jesus nós oramos por tudo isso. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de cantar com vocês uma música que eu gosto bastante, que eu não tenho costume de cantar, eu gosto bastante de ouvir, é mais uma voz feminina. Mas quero cantar com vocês hoje. É uma música de uma cantora que eu não sou muito chegado, mas ela tem uma letra bonita.
Consagração. Opa. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Em gratos louvores transborda o meu coração. Minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois com tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilos, pois tu és Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras. Perdão de novo. Pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser que nele está. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória
Muito bom, nós temos um assunto bem interessante para conversar hoje. Eu vou só deixar aqui, antes que eu esqueci de mostrar na semana retrasada, os nossos contatos. Caso você precise conversar conosco, esse primeiro telefone aí da secretaria para falar com a Ellen, no período da manhã de terça a sexta, das 8 ao meio-dia. O segundo telefone é o meu telefone pessoal e o terceiro telefone é do pastor Jean, que é o pastor auxiliar da igreja e também o pastor de jovens, ok? Então, se precisar, estamos aí à disposição. Tem um assunto bem legal para conversar com vocês hoje. Nós estamos no mês da Reforma Protestante, comemorando, os 503 anos da Reforma Protestante, e hoje eu gostaria de trazer para vocês um dos pilares do nosso pensamento cristão, dos 5 solas, que a gente utiliza para resumir mesmo, de forma bem resumida, a nossa doutrina cristã, a nossa teologia. E hoje eu gostaria de falar sobre o tema Solo Christus. O que é o Solo Christus? Dentro dos 5 solas, o Solo Cristo ele representa o pensamento, o ideal que nós temos como cristãos de crer, de acreditar que somente em Jesus Cristo existe salvação. Uma das coisas mais importantes que nós cremos como cristãos, e ela nos separa de muitos que se dizem cristãos, mas que nós consideramos como seita e heresia, é o pensamento de que só existe salvação em Jesus Cristo. Nós acreditamos que somente pela graça vem essa salvação, mas o único meio de salvação possível é na figura do Senhor Jesus Cristo. Na verdade, hoje eu vou falar sobre Sola Christus e Sola Gratia, somente a graça para a salvação. A garganta está bem seca hoje. Então esse pensamento ele foi formado algum tempo atrás, quando começou essa reforma protestante, e veio como esse resumo de que a salvação vem somente por Cristo, justamente porque existem vários outros pensamentos sobre isso, As mais variadas religiões do mundo falam sobre salvação, ou pelo menos sobre um estado de perfeição da alma, um alvo que nós queremos alcançar. Por exemplo, os budistas não falam em salvação no sentido de você morrer e ir para o céu, mas falam em salvação no sentido de você alcançar um patamar de espiritualidade, um karma, onde você rejeita todas as coisas. Eu não sou especialista na religião budista, mas há alguma coisa parecida, Os hindus, eles falam que para você alcançar a salvação, você precisa ir galgando, nas suas encarnações cada vez mais ações boas e adorando os seus deuses, para que você consiga chegar num patamar bom, que você consiga chegar numa espiritualidade perfeita, uma perfeição de espiritualidade, e vá subindo nas castas, Então todas as religiões têm esse pensamento de salvação, ou pelo menos de você chegar numa perfeição. E a nossa salvação, ela envolve nós irmos para o céu, ou quando Jesus voltar, nós irmos para a eternidade, não sermos castigados pela eternidade, Tem essa divisão das duas coisas. E tem muita gente que pensa que a salvação, mesmo no meio cristão, ela não vem somente por Jesus Cristo. Por exemplo, tem muitos que acham, ou pela graça, Tem muitos que acham que podem contribuir com a salvação através de boas obras, ou tem muitos que acham que a instituição, a igreja, tem o poder de salvar, ou você sendo uma boa pessoa, você cumprindo os desígnios da instituição, você vai alcançar a salvação. E nós sabemos pela palavra que isso está errado. Com relação a Jesus Cristo ser o único meio de salvação, excluindo todas as outras religiões e todos os outros pensamentos que não colocam em Jesus a fonte de salvação para a humanidade, a Bíblia diz o seguinte, 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque há somente um Deus e somente um mediador entre Deus e o ser homem, e o ser humano, Cristo Jesus, homem.
porque há somente um Deus e um só mediador entre Deus e o ser humano, Cristo Jesus, homem. Então, somente em Cristo Jesus, essa é a nossa crença é exclusivista, nós excluímos qualquer outro pensamento nesse sentido. Nós cremos que somente em Jesus Cristo existe salvação, e não tem como nós alcançarmos isso de uma outra forma, seja pedindo para santo, seja fazendo boas obras. Com relação às boas obras, mesmo no meio cristão, existem aqueles que creem diferente, né? E nós chamamos isso de seitas e heresias. Por exemplo, os próprios católicos, eles pensam que a salvação, nós contribuímos com a salvação através das boas obras. Né? Tem um pensamento nesse sentido de que, inclusive, nós podemos orar pelos mortos. Né? Eles têm a doutrina de que existe o purgatório, que é um lugar onde as pessoas que estão em estado de graça estão esperando para serem limpas, para poderem entrar no reino dos céus, não é? E utilizo até um versículo de 1 Coríntios capítulo 3, que diz assim: aquele cuja obra de ouro, prata, pedras preciosas sobre o alicerce resistir, esse receberá a sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra de madeira, feno ou palha for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. Outras alusões bíblicas se encontram em Lucas 12, 42, 8 e Mateus 5, 22, só para referência, eu não vou ler essas duas referências. Mas eles creem no purgatório nesse sentido. Eles pensam que as pessoas vão para lá, que vão para esse lugar, e lá ficam aguardando enquanto sofrem para irem para a eternidade. Outro pensamento que eles têm é com relação às indulgências. Eles creem que é possível você, através do sofrimento, através de pagando uma penitência, você ter os seus pecados perdoados e ter o castigo também perdoado. Por exemplo, você estava destinado a ir para o purgatório por causa dos seus pecados, você foi perdoado, mas você tem que pagar a pena no purgatório. Então você paga uma indulgência. Antigamente, na Idade Média, você pagava valores mesmo. Hoje em dia, eu creio que seja orar, né? Pai Nosso, esse tipo de coisa. Quando você vê alguém falando que vai confessar os pecados para o padre, o padre diz, olha, reza 3 Ave Marias e 2 Pai Nossos, uma coisa assim. Aquilo ali são indulgências. As pessoas pagam aquele negócio ali para pagarem os seus castigos. O pecado é perdoado, né, pela igreja, eles creem assim, mas a pena do castigo, o castigo que a pessoa deveria pagar, vem depois. Então, paga-se a indulgência para não precisar passar pelo purgatório. E eles creem nessa questão de você orar pelos mortos, né, para que eles possam sair do purgatório mais cedo, e você paga a indulgência pelos mortos. É esse o pensamento deles. Mas a Bíblia afirma uma coisa bem diferente. Diz que não existe outra salvação. Capítulo 4 de Atos, verso 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então somente em Cristo Jesus existe salvação. E tem outro texto que eu esqueci de marcar aqui, que diz que o preço já foi pago, por Jesus Cristo na cruz, por isso não existe mais condenação. Romanos capítulo 8, verso 1. Deixa eu abrir aqui. Romanos 8, 1. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não existe mais condenação, não existe mais porque nós, que estamos nessa dinâmica agora, né, de vida, indo para a vida eterna, não existe mais porque termos a necessidade de pagar alguma coisa para entrar no reino dos céus. A salvação é de graça. Paulo fala isso em Gálatas. Deixa eu abrir aqui, Gálatas capítulo 1, se eu não me engano. Deixa eu só achar aqui que eu esqueci de anotar esse também.
capítulo 2, verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos, também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torna edificar aquilo que destruir, constitui-me a mim mesmo transgressor, porque eu pela lei estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde. Que ele está dizendo, se por acaso nós contribuímos com a nossa salvação através das boas obras, através da lei, então a morte de Cristo na cruz foi desnecessária. Mas ele está dizendo, nós fomos justificados não pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E a fé em Cristo Jesus, alguns católicos vão dizer que a gente manifesta através das boas obras, mas Paulo está dizendo justamente o contrário. A gente não vive mais pelas boas obras, não vive mais pela lei. Nós vivemos agora na fé no Filho de Deus. A salvação vem por crer que Jesus Cristo é de fato o Filho de Deus. As boas obras, como fala Tiago, capítulo 1 para frente, capítulo 2, capítulo 1 e 2, as boas obras, elas seguem a nossa fé, são resultado da nossa fé, mas elas não contribuem na nossa salvação. Na verdade, esse texto de 1 Coríntios, nós entendemos que ele significa que as nossas boas obras serão provadas, no sentido de serão demonstradas, a gente vai passar por esse processo de ver o que a gente fez aqui na Terra, e isso vai servir para o nosso galardão, para a nossa recompensa no céu. Mas a salvação de maneira nenhuma vem pelas nossas boas obras. Tem muitos no nosso meio cristão, no sentido de se dizem cristãos que pensam diferentes. Eu falei dos católicos, mas tem também os espíritas que fazem uma mescla de cristianismo com hinduísmo, e trazem essa ideia de que nós vamos reencarnar e nós precisamos seguir o bom exemplo de Cristo, resumem Jesus Cristo, não redundam, mas resumem ou diminuem Jesus Cristo a um simples mestre, e nós precisamos seguir o exemplo dele aqui na Terra, e não é isso que a Bíblia diz. Jesus não veio para dar simplesmente um exemplo. Claro, nós devemos seguir o exemplo dele como bons cristãos, como bons cristãos, mas a salvação vem pela fé de que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, de que foi necessário que Deus morresse por todos nós, morresse por nós, para que nós alcançássemos a vida eterna. Não existe salvação senão nesse pensamento. Por exemplo, os testemunhas de Jeová creem que nós contribuímos com a salvação através das boas obras, e a gente às vezes se pergunta por que eles são tão exímios pregadores do Evangelho, por que eles se esforçam tanto, ficam ligando para a gente agora na pandemia, porque não podem vir nas nossas portas, porque a salvação deles depende das boas obras deles também. Os mormons também são assim, todos eles contribuem com alguma coisa no sentido de obras, e claro, eles têm outras dificuldades por crer que Jesus Cristo não é de fato o Filho de Deus em mesma essência, em mesmo patamar que Deus Pai. Eles creem que Jesus Cristo, não sei se os mormons, mas os testemunhos de Jeová creem que Jesus Cristo está em patamar inferior, e os espíritas creem que Jesus Cristo é um mestre a ser seguido, é um exemplo a ser seguido, mas não o Salvador do mundo. E essa é a grande dificuldade. Eu digo que para nós entendermos a salvação, o primeiro passo que nós precisamos entender, que de fato é retirado de muita teologia cristã nos dias de hoje, é o pecado original, a questão do pecado. Por que Jesus Cristo precisou morrer na cruz? Por causa do pecado original. Nós morremos junto com Adão, toda a raça humana herdou de Adão esse pecado original, e é uma das doutrinas mais interessantes e mais básicas na Reforma Protestante e no seu desenrolar, e está sendo perdido nos dias de hoje, Mas nós herdamos esse pecado original de Adão, e essa maldição que veio recair sobre Adão, recai sobre nós também quando nós viemos aqui para essa terra. A maldição que Deus falou para Abraão no Jardim do Éden, dizendo: olha, por causa desse pecado você está morto, você está amaldiçoado.
Então Jesus vem para nos tirar essa maldição. Ele nos livra do poder dos pecados, não é? O Espírito Santo trabalha em nós para nos livrar do poder dos pecados, para que a gente consiga deixar de pecar. Mas Jesus Cristo morreu na cruz por causa do poder do pecado, desse pecado original de Adão, e é necessário que as pessoas creiam dessa forma. Então, quando não pensam dessa forma, recaem no erro de achar que podem ser salvos pelas suas boas obras, e é isso que eles não levam em consideração. É possível uma pessoa ser boa o suficiente para não pecar? Eu acho muito difícil. Eu reconheço que tem muita gente boa por aí, nós conhecemos na história, né? Figuras históricas como Mahatma Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, também lá na Índia, né? Calcutá, na Índia. Pessoas que se entregaram, ainda que a história dela seja um pouco obscura. Pessoas que se entregaram e fazem coisas boas e vivem dessa maneira boa, como muitos dizem, não matam, não roubam, não fazem coisas erradas nesse sentido. Tem pessoas que conseguem, assim, de fato, ser muito boas, eu não acredito que totalmente boas. Mas o problema que nos leva para o inferno não é só a questão dos pecados, é o pecado original de Adão. Não é? E a Bíblia diz que nós herdamos, Paulo fala sobre isso, a raça humana herdou esse pecado, o pecado de Adão, e Cristo Jesus nos perdoou esse pecado. Deixa eu abrir aqui o texto. Se você lembrar, você, por favor, coloca aí para mim. Mas é o texto que diz que por um só homem entrou o pecado no mundo. Da mesma forma, deixa eu pesquisar aqui. Bom de fazer aqui pelo computador, que dá para pesquisar os versículos na hora. Aqui, Romanos 5. Deixa eu só achar aqui. Verso 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio dele, muito mais agora aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então a ideia é justamente essa. Adão pecou e nós herdamos esse pecado original de Adão, e agora em Jesus Cristo, pelo sacrifício de Jesus na cruz, a morte que reinou por meio de Adão não opera mais em nós, mas opera a vida, a graça e a dádiva da justiça, né, reinarão em vida em nós, por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, perceba como ele diz todos, uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Um só ato de justiça que vem, claro, mediante a fé. Então ele completa no versículo 19. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo, que morreu na cruz, né, obedecendo a Deus, os planos eternos de Deus, por meio da obediência de um só homem, de um só único homem, muitos serão feitos justos. Então é o sentido que ele traz. Então a salvação ela vem somente por Jesus Cristo, por esse ato eterno que ele fez. A graça, a salvação pela graça, ela quer dizer justamente isso, um favor não merecido. Nós não merecíamos isso, nós não merecíamos essa graça que nos foi despojada, nós estávamos jogados, como diz o texto de Romanos capítulo 1. Nós estávamos em transgressão, afastados de Deus. Deixa eu achar o versículo aqui. Verso 26. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão pelos outros, começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo castigo
merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então, é esse o estado da raça humana, afastados de Deus, não é? Trocaram a imagem de Deus, trocaram aquilo que de Deus podia conhecer pela natureza, trocaram por outras coisas, e Deus os entregou a todo tipo de banalidade, a todo tipo de pensamento, pensamento errado, pensamento pecaminoso. Não é? Então todos estão afastados de Deus, fala no texto subsequente, todos estão afastados da glória de Deus porque pecaram. Então é necessário que de alguma forma alcancem a salvação. E claro, alguns vão dizer que é pelas boas obras, mas a gente já viu que é impossível. Não existe a possibilidade de nós pagarmos o preço pelos nossos próprios pecados. Porque se você perceber no Velho Testamento, Deus sempre ensinou para o seu povo que era necessário, quando fosse pagar o preço por alguma coisa, era o sacrifício que era feito com um animal perfeito. Deus exigia perfeição. Somente um homem perfeito poderia pagar o preço total, né, pela humanidade, o preço total que Deus requeria. E esse homem perfeito, nós sabemos, somente Jesus Cristo foi um homem perfeito que não pecou e pôde pagar esse preço pelo Senhor Jesus Cristo. Então você está entendendo? A salvação ela vem pela graça por causa da nossa incapacidade de pagar o preço. E essas pessoas vão construir essa teologia dizendo que você pode pagar o preço através das suas boas obras. Se a gente fizesse um jogo rapidinho aqui, pensando na sua própria, na sua própria vida, sua própria realidade. Se você colocasse numa balança, né, as suas boas obras e os seus pecados, as suas obras ruins, o que penderia mais? Você mais pecou na sua vida ou você mais fez coisas boas na sua vida? Talvez, né, dependendo da pessoa, eu diria, não, eu já conheci pessoas que respondem assim. Eu fiz mais coisas boas do que pequei. Só que essa pessoa esquece do pecado original, do pecado que nós herdamos em Adão, a morte que entrou no mundo por causa de Adão. E perceba o que ele diz, por causa de um homem, por causa de uma transgressão, a morte reinou em todos. A morte reinou em todas as pessoas. Então, essa brincadeira é interessante a gente pensar sobre isso, mas não quer dizer nada, não serve para nada. Se você for perceber o que Tiago diz sobre isso também, que muitas pessoas levam em consideração para falar que a nossa salvação é pelas boas obras, Tiago fala sobre boas obras, mas ele diz que elas são resultado da nossa fé. Deixa eu só achar aqui Tiago capítulo 2, se não me engano. Tá difícil achar hoje. Ele diz assim, o texto que eles usam, verso 17. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão nosso passado, tal, ele começa a falar. Então ele está dizendo aqui, a fé sem obras, ela é morta. E de fato isso é verdade. Mas só que a gente não pode simplesmente isolar esse texto, como eles fazem, e montar toda uma teologia de que a salvação é pelas boas obras e esquecer de Gálatas, esquecer de Romanos, por exemplo, que fala claramente que todos estão destituídos da glória de Deus. O texto que eu li, Romanos capítulo 5, né, de que por um só ato entrou a morte para toda a raça humana. Não pode esquecer desses textos e colocar somente esse em destaque, né, fazendo uma teologia só a partir desse texto. Tem que colocar tudo junto. O que Tiago está querendo dizer? Se Tiago está dizendo que pode ser salvo pelas boas obras, então os outros textos estão mentindo. E a gente sabe que a Bíblia ela é concisa, ela fala uma mesma mensagem de Gênesis e Apocalipse. Então Tiago está dizendo aqui que a salvação, que as boas obras acompanham a salvação. Que uma salvação, né, a salvação, a fé sem as obras, ela é inútil, de fato é inútil. Não é? A gente percebe pessoas que estão na igreja, que
foram batizadas, que se dizem salvas, dizem que têm fé, mas nunca mudam de vida, nunca mudam o seu jeito de ser, nunca não têm vontade de, por exemplo, de evangelizar pessoas, não têm vontade de ajudar no reino de Deus, não é? São aqueles clientes de banco. A gente questiona a salvação dessas pessoas, porque a fé, as boas obras, elas acompanham a fé, necessariamente acompanham a fé. Mas a salvação não vem pelas boas obras. E aqui está falando de fé. Você tem fé e eu obras. Mostre-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Você crê que um Deus existe? Muito bem. Ele não está falando de salvação no sentido assim de as boas obras ajudam você na salvação. Ele está falando sobre fé, sobre crença, né, de que Deus existe. Você crê que Deus existe? Muito bem, você faz muito bem, mas você não vai ser salvo simplesmente porque você crê em Deus ou simplesmente porque você diz ter fé. É necessário boas obras acompanharem a sua fé. Mas nós sabemos que a salvação vem pela graça. Somente a graça de Deus, somente o favor imerecido, aquilo que nós não merecíamos porque nós pecamos, é isso que consiste a salvação. E somente em Cristo Jesus existe salvação. Não existe mais nenhuma outra possibilidade, nenhum outro profeta, nada disso, porque Deus, a salvação em Cristo Jesus, ela consiste nesse pensamento. Deus morreu por nós, Deus morreu pelos pecadores e por isso nós podemos ser salvos. Espero que você tenha entendido aí os textos que eu mencionei e o conceito, a salvação, só Cristo, a salvação somente em Cristo e a salvação somente pela graça. Somente em Jesus Cristo nós somos salvos e somente por esse ato, por esse favor imerecido. Então, é isso que eu gostaria de deixar para vocês hoje. E se você tiver alguma dúvida, fale comigo. Quero orar também pelos seus pedidos de oração, pelos seus motivos de oração. E se você tiver alguma coisa, você pode digitar aí. Nós vamos orar mais tarde também sobre isso. Mas quero lembrar dos nossos irmãos que estão em dificuldade com relação à saúde, a irmã Ivânia ainda no processo, o irmão Helmut. Queremos orar pelas famílias enlutadas mais uma vez, pela família Rojas, pela família Brum, família Oliveira, pela família Waldorf, que perdeu o irmão Herbert na semana passada, semana retrasada já de fato, faz mais de uma semana. Então nós queremos orar por esses irmãos. Se você tiver algum motivo de oração, coloque aí. Vamos orar. Pai Santo, nós somos gratos a Ti, Deus, pelo Teu amor e pela Tua graça. Obrigado, Pai, por mais um dia de vida. E nós oramos pelos nossos irmãos que estão passando por dificuldades, Pai Santo, pela Ivânia, pelo irmão Helmut e aqui. Por todos que estão passando por dificuldade na área de saúde, nós pedimos que o Senhor traga alento e traga restauração. Nós oramos também pelas famílias enlutadas, pela irmã Tânia e pelo irmão Tito, família Rojas. Nós oramos pela família Waldorf, pelo irmão pela família do irmão Herbert, que faleceu essa semana retrasada. Nós oramos também pela família Brum, família Oliveira, perdeu seu ente querido também hoje. Se eu posso abençoá-los, Pai Santo. Nós agradecemos por todos eles que o Senhor tem cuidado e te agradecemos por aqueles que já conheciam a Tua Palavra e puderam ir para a eternidade bem. Nós oramos por todos esses pedidos de oração que foram colocados aí, por aqueles que não manifestaram por algum motivo. Nós oramos por tudo isso, Pai Santo, crendo que o Senhor dá respostas, o Senhor traz a cura e nos abençoa. Pedimos que nos abençoe durante o restante dessa noite, o restante da nossa semana. Em tudo isso o Senhor seja glorificado. Agradecemos por tudo. Amém. Amém, meus irmãos. Gostaria de cantar mais uma música. Tu és soberano. Essa vocês conhecem bem, creio eu.
esse amor tão grande eleva-me a ti. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo. Bem, meus irmãos, Deus abençoe vocês. Amanhã de manhã nós teremos a nossa oração 15 para 7 da manhã na igreja. Se você tem a possibilidade, venha participar conosco, acorde um pouquinho mais cedo, tem sido muito bom. E logo depois nós teremos um café, ok? Deus abençoe vocês, tenham uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Abraço.